Então nós estamos tendo a honra de receber e agora entrevistar o ex-deputado federal José Genuíno Neto, que é uma marca na história da política no Brasil e que começou já lá atrás, né, com a sua opção como jovem, que entrou na luta, inclusive a luta armada contra a ditadura militar, e nesses 60 anos do golpe de 64, nós estamos fazendo reflexões e pensando. E a primeira questão que eu quero te colocar, Genuíno, não é contraditório a gente estar assistindo uma democracia tão ameaçada, tão frágil, após esses 60 anos, após os anos 80 que nós conseguimos passar por um processo de redemocratização, e agora a gente volta a assistir a democracia, né, ameaçada, tendo candidatos, né, com traços até fascistas, receber 70 milhões de votos. Qual é a tua análise desse momento? Primeiro, isso tem a ver com a história da formação do Estado brasileiro, que representa uma dominação de classe com as marcas do conservadorismo, da oligarquia, do racismo estrutural, do mandonismo, da própria autoritarismo imposto. Essa marca do passado, ela se revive em cada momento. O que aconteceu? O país, desde quando entrou na modernização de 30, na discussão do Estado, da inserção do Brasil no mundo com a Segunda Guerra Mundial, ele começou a enfrentar dois grandes projetos. O projeto agroexportador, o projeto de se voltar para a economia de exportação de produtos primários, a questão da dependência econômica e a hegemonia com o neoliberalismo da financiarização. E esse projeto derrotou o projeto democrático popular, porque toda vez que na história do Brasil três questões de fundo se colocam, teve solução autoritária. Toda vez que se avança na democracia no sentido da autonomia organizativa do povo através do poder direto ou indireto, toda vez que se discute reformas e universalização de direitos sociais, e toda vez que se discute uma inserção soberana do Brasil no mundo, há rupturas. Porque o projeto das classes dominantes é um projeto de integração subalterna, com a alta concentração de renda, alta concentração patrimonial da propriedade e o povo como ator secundário. E as forças populares e democráticas sempre enfrentaram isso. E então esse projeto, essa disputa está em aberto. Esteve em aberto na transição democrática de 79 a 85, esteve em aberto na questão da Constituinte, esteve em aberto no Lula 1, 2 e agora Lula 3 e Dilma 1, e esteve também aberto de outra maneira com a Nova República, que aderiu ao modelo neoliberal, mas do ponto de vista da democracia liberal, eles foram os construtores dessa alternativa. Como esse modelo econômico nega a democracia liberal deixa de ser funcional para o sistema capitalista, monopolista e dependente, você tem uma sucessão de crises. E, por outro lado, quer dizer, o capitalismo brasileiro ele se viabilizou. Ele é um capitalismo que se inseriu no mundo, se modernizou, se concentrou, trazendo o conservadorismo, o arcaísmo, o que há de mais reacionário e conservador, para uma modernização autoritária. E o dilema nosso da esquerda foi não ter construído um projeto estratégico antissistema, um projeto estratégico que apresente uma alternativa a transformações profundas. Porque esse é um ponto que eu acho que a gente precisa destacar, né? Que alguma coisa faltou na estratégia, né, de democratizar o Brasil. Eu lembro que essa constatação das transições pelo alto foi o Décio Sais, né? Lembra? Dos anos 80, entrando nos 90, nós discutíamos muito isso, que ele sintetizava assim: a história do Brasil é uma história de transições pelo alto. Sabendo disso, o que faltou essa esquerda, o setor popular no Brasil, a construção da democracia, para a gente avançar? Em primeiro lugar, faltou um programa estratégico que o PT visitou, o PT namorou com ele, principalmente nas resoluções do 5º encontro,
nas resoluções do primeiro congresso. Que tratavam do quê? No quinto encontro tratava da estratégia da Revolução Democrática, Popular e Socialista. Saía daquela visão antiga de duas etapas. A definição das características do socialismo petista, no sexto encontro, que tratava do enfrentamento da crise do socialismo realmente existente para uma concepção que era sintetizada na frase: não há democracia sem socialismo, nem socialismo sem democracia. Que é o sexto encontro. Que era uma grande inovação, porque a tradição socialista era autoritária. Até porque nós fazíamos uma revisitação crítica da crise do socialismo realmente existente. Depois nós tivemos o primeiro congresso, que o PT estabeleceu uma estratégia de disputa política por uma hegemonia democrática, popular, anti-imperialista. E esse primeiro congresso foi importante porque ele balizou algumas resoluções que marcaram a história do PT, como o terceiro congresso e o próprio sexto congresso, que já foi realizado após a barbaridade do golpe contra o PT em 2017, o golpe de 2016, e já nas vésperas da prisão do Lula. Ele foi um momento importante. Então eu digo que a esquerda, ela tem que sair do taticismo para vincular a estratégia com a tática e o programa. Esses três elementos, programa, estratégia e tática, são essenciais. Muitas vezes a gente fica só numa tática, no taticismo, na questão eleitoral. Então, eu acho que a esquerda tem que elaborar uma visão de futuro para o país, de como conectar a democracia radical com a questão da independência nacional e com a questão da universalização dos direitos, com a questão de uma visão do Estado promotor de cidadania. E aí há uma questão fundamental, que é uma reforma, democratizar a democracia no sentido de legitimar a soberania popular como razão fundante e legitimadora da democracia. Mas como tornar essa pauta, que nós estamos falando aqui com pessoas, inclusive, que nem viveram esse momento, né? Os alunos da UNAMA, e como é que vai chegar na cabeça do homem comum, do jovem, da mulher comum, essa complexidade? Primeiro, por onde tu acha que deve passar? Os partidos, as lideranças sociais, os movimentos políticos, a intelectualidade, a academia, tem que abrir um debate de conteúdo mais profundo sobre o futuro. Quando a política de esquerda não trabalha com o futuro, com uma perspectiva de emancipação, com a perspectiva de sonho, com a perspectiva de materializar desejos e solucionar as carências, ela fica pragmática no dia a dia do eleitoralismo. Então, isso é fundamental. Com esta concepção, nós fazemos a disputa de corações e mentes para construir uma contra-hegemonia, a hegemonia autoritária. Então, para você, não política liberal. não se resume a eleições. Pelo contrário, você tem que disputar a eleição e disputar as ruas. É duas pernas, uma perna na eleição e uma perna na rua, uma perna na institucionalidade e uma perna fora da institucionalidade. Porque a institucionalidade brasileira, ela tem três características. Ela é autoritária, ela é excludente e ela é oligárquica. A reforma, a não existência de um sistema partidário eleitoral democrático, com voto em lista, com o peso da representação na Câmara, de o eleitor um voto, a reforma no próprio papel do Senado. E hoje nós temos que avançar para uma nova institucionalidade da democracia direta e semidireta, porque a visão plebiscitária de consulta, de participação popular, ela não pode se reduzir à periodicidade eleitoral. Nós temos que fundir a democracia da representação política e uma reforma nas instituições. As instituições brasileiras, elas foram capturadas pela influência do modelo neoliberal. O Congresso Nacional, o Poder Executivo, as instituições de poder executivo como Forças Armadas, com a visão tutelar, o instrumental persecutório das instituições de investigação do poder e o próprio Poder Judiciário e o próprio agigantamento do poder do Ministério Público. Então são instituições centralizadoras, oligárquicas e oligopolizadas, nesse sentido. Isso vale para as instituições ditas de esquerda? Vale, os partidos, porque você para disputar corações e meios, para você disputar uma contra-hegemonia,
você não pode separar o que você é e o que você pensa do que você fala para a sociedade. Tem que haver uma relação dialética com as devidas mediações, mas não pode haver uma contradição, e às vezes há essa contradição. Em segundo lugar, o problema da democracia no Brasil é que ela traz as marcas, sempre trouxe as marcas da exclusão, do abandonismo e daquilo que a gente podia chamar, alguns chamam de demofobia. Quer dizer, toda vez que há uma perspectiva do povo se auto-organizar de maneira soberana, isso provoca uma fobia por parte de uma classe dominante que quer acabar. Só para esclarecer que demo é povo, né? Como democracia. E fobia Porque hoje em dia, com o debate religioso, pode falar demofobia, o medo do diabo. E a fobia é o medo do poder do povo. Pois é, o demo aqui é o povo. Por isso que o Antônio Carlos de Minas Gerais, antes da Revolução de 30, ele dizia, vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Por isso que o Zé Maria Alquemin, quando foi redigir o programa do PSD, ele dizia, vamos botar uma pitada de socialismo aí, porque o socialismo estava forte após a Segunda Guerra Mundial. E a própria transição política, eu nunca esqueço uma frase do Tancredo Neves, da Comissão Direta, ele dizia, Ulisses, se a gente não aprovar a emenda Dante de Oliveira, esse povo cabe dentro do colégio eleitoral? Não caberia. Então há um debate sobre essa questão. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, o país cabe dentro dela? A classe dominante disse que não, porque ela criava a ingovernabilidade. A Constituição Você foi deputado constituinte em 1988. E hoje, olhando para a Constituinte, a gente acha ela mais avançada do que as tendências políticas hoje apontam. Você concorda com isso? Concordo, agora eu faço um reparo. A Constituição de 88, ela foi um empate no terreno da disputa de hegemonia. Por isso que quando o projeto neoliberal precisou se consolidar, o seu líder máximo, Fernando Henrique Cardoso, precisou fazer um programa de reformas econômicas, que era trazer para o Brasil a hegemonia neoliberal que era dominante no mundo. E ele fez isso com o papel do Estado, o sistema tributário, o sistema financeiro e o modelo de privatização. E esse problema que está acontecendo agora com a Petrobras, com a questão de lucros e dividendos, foi com a abertura das ações da Petrobras para os interesses privados. Então, começou com o Fernando Henrique Cardoso. Nós não enfrentamos esse problema no Lula 1, 2 e Dilma 1, e veio o Temer e escancarou. Então esse é um problema que foi sempre, vamos dizer assim, adiado. E esse adiamento levou que muitas vezes a esquerda faz uma disputa eleitoral e ela fica só na plataforma. Ela não liga o imediato com o futuro, ela não liga amenizar os problemas do povo com uma perspectiva de solução mais radical. Ela perde a condição de ruptura, a condição de transformação. A esquerda tem que recuperar a ideia rupturista, então, de transformar as raízes da... Isso tem a ver com uma mudança cultural? Eu acho que tem a ver com a reestruturação do capitalismo no plano mundial e aqui no Brasil, principalmente no início do século XXI. Tem a ver com a crise do socialismo realmente existente no final do século XX e início do século XXI. E tem a ver com os reflexos dessa dominação na cabeça da esquerda. Eu acho que tem um desafio nessa linha do seu raciocínio, que é construir essa ruptura no homem, no ser humano comum, nesse homem, nessa mulher que está no dia a dia. Então ele tem que enfrentar uma estrutura complexa. E como é que é possível trabalhar essa ruptura? Primeiro, mexe com a cultura, com esses valores de base? Mexe com a cultura, mas o ponto basilar é alterar a compreensão e a dimensão do que a gente pode chamar de uma revolução. Revolução não é, como no passado, uma greve geral ou assalto ao Palácio de Inverno ou uma resistência armada localizada na forma de guerrilha, que foi a forma predominante da América Latina. A revolução significa considerar as organizações da classe trabalhadora, das massas populares, do povo em geral, com autonomia. Para isso é necessário se construir uma hegemonia democrática e uma hegemonia anticapitalista. Isso no plano da disputa de corações e mentes para construir perspectiva de futuro. E relacionar reformas com a ruptura. Então envolve com uma ética também, a questão da igualdade. Claro, você quando discute solidariedade, quando discute a ética, quando discute a diversidade, quando discute a pluralidade, quando você discute hoje a questão ecológica com a questão social, a questão da transição energética com a questão cultural, quando você discute a exclusão social violenta no mundo,
que é a escandalosa distribuição de renda no mundo e a escandalosa no Brasil, você tem que associar com a crise das pandemias que estão se multiplicando no mundo. E aí se coloca um problema. O futuro da humanidade começou a ser discutido. No senso comum, as pessoas estão com medo do futuro. O medo do futuro é uma visão conservadora, é uma visão que atrapalha essa disputa, porque a revolução é ousadia, é atrevimento, é audácia. E na medida em que você fica preso ao preconceito, ao medo, a uma visão paternalista, é complicado. E aí entra o papel da religião, que vem ser esse lenitivo para domesticar as consciências, os corações. Hoje, não todas, né? Não todas. Mas algumas ações que principalmente a religião pentecostal vinculada à influência norte-americana, vinculada a uma leitura do Antigo Testamento e não do Novo Testamento, que é uma leitura punitivista da culpa, do castigo, da pena. E nesse ponto, veja bem, a crise do socialismo realmente existente, que é utilizada, que é propagada, que é estimulada no debate político pela direita, seja a velha direita e a nova direita, a esquerda ficou numa postura defensiva, porque ela não compreendeu os fenômenos, não elaborou um projeto de futuro, que é o programa, e não elaborou uma estratégia que não se reduzisse a disputar a eleição periodicamente. E aí entra uma questão. Na medida que ela se reduz à institucionalidade, ela despreza questões da radicalidade de discutir a cultura, discutir formação política, discutir os novos sujeitos que emergem desse processo. Por exemplo, como é que você pode enfrentar hoje uma luta anticapitalista se você não funde com a luta das mulheres, com a luta antirracista, com a luta do povo negro, com a luta da comunidade LGBTQIA+, a dimensão da luta dos povos originários nessa ideia do resgate do passado para trazer para o presente e para o futuro. Hoje eu acho que a elaboração é mais complexa, porque na medida em que o capitalismo hegemoniza através do rentismo, e ele faz uma hegemonia no plano econômico, nós temos que construir uma contra-hegemonia mais sofisticada. Então isso demanda uma educação que não fique no plano técnico, né? Que avance para o plano filosófico, para o plano mais de compreensão. Isso é decisivo, porque no plano técnico, o sistema dominante que está aí resolve. O que ele impede é a discussão daquilo que a gente chama de emancipação. E quando a gente fala emancipação, é completo. O ser humano não pode ser dividido, não pode ser compartimentado. Ele é uma totalidade. Assim como é radical. É a natureza da existência humana, né? É a existência humana que, numa visão do socialismo realmente democrático, é a supremacia dessa diversidade humana, do direito à diferença, do direito à rebeldia, do direito ao sonho, do direito ao desejo, contra os contingenciamentos materiais, mas também contra a prisão dos preconceitos, os contingenciamentos dos preconceitos. Então, eu acho que hoje, para a gente elaborar um caminho, ele é mais complexo, ele é mais difícil, porque o sistema de dominação é mais violento, cruel, mas ele tem uma manta, ele tem uma cobertura muito mais sofisticada no plano de ganhar valores. Por que ele ganha a juventude para esse projeto? Porque vai por uma disputa no plano dos valores. E como eles apostam no status quo de quanto pior, melhor, eles apostam no caos. O caos passa a ser uma ideologia para acomodar as pessoas. No mínimo, você produz uma anarquia contra as instituições. Organizada, né? Organizada. Tem soluções. É uma revolta bandido organizada. Bom, bandido morto, isso. Tem que discriminar, o cara não pode ser gay. Claro. Então eles têm uma reação violenta às diferenças pelo medo que o caos causa, né? Exatamente, é aquela ideia, é a dominação através do terço, através do fuzil e através do capital. Nunca a fusão capital-fuzil e a religião da prosperidade se funde. Aquela ideia da religiosidade como direito à consciência, como a lei da consciência, está sendo negada pela ideia da religião da prosperidade. E essa religião da prosperidade, a teologia da prosperidade, que é o oposto à teologia da libertação. E essa teologia da prosperidade, ela leva as pessoas diante do desespero e para
amenizar o sofrimento. Eu acho assim uma contradição com a própria vida de Jesus. Claro. Né? O próprio exemplo vivo de Cristo coloca em questão essa. E por que eles querem voltar para o Velho Testamento e não para o Novo Porque Testamento? Porque não trata do exemplo de Cristo. Exatamente, eles querem esconder o exemplo de Cristo, que foi um lutador social, um lutador que pagou com a vida aqueles ideais. Eles querem esconder isso aí. Ele só perdeu a calma uma vez, quando ele entrou no templo e foi inclusive bater nos vendilhões do templo, como ele chamou, que eram os pregadores que usavam Eu gosto muito da ideia de que a religião é a lei da consciência. Como é lei da consciência, você tem que garantir a plena liberdade religiosa para quem tem e para quem não tem. E isso tem que exigir um respeito profundo, porque ninguém tem legitimidade para ser contra a lei da consciência. Agora, quando ela se vincula com dinheiro, com poder e com manipulação, aí não é religião. Mas você falou de juventude, eu acho que para a nossa juventude tem uma coisa que é muito importante, que é a perspectiva, porque todo jovem planeja. Né? Todo jovem está se pensando daqui a 10 anos, por isso ele está numa universidade, por isso ele está trabalhando. Então, Genuíno, você foi um jovem que viveu duramente um momento do Brasil, né, entendendo que a ditadura que acontecia no Brasil não era só no Brasil, era um projeto internacional, né, porque teve ditadura no mesmo período: Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. E veio antes da ditadura grega, antes da ditadura da Tailândia, então, exatamente, né? Então, da Indonésia, né? Da Europa, da Europa, né? Itália, etc. Então, como um jovem, o que você diria para um jovem hoje? Como é que ele pode pensar esse mundo e sonhar? Olha, eu tenho muita cautela em dar qualquer receita. Primeiro porque a minha geração é filha de 2 décadas de deslumbramento da história da humanidade. Foi a era das revoluções. A era da revolução em todos os sentidos. Beatles, movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Tecnológico. Transformação tecnológica. Bossa Nova. Mas a Revolução Cubana. Revolução Cubana, Revolução Chinesa, Revolução Cultural, Guerra do Vietnã. Foi um movimento... Revolução sexual, na França. Claro, é proibir, que a sem flor desabrocha. Então foi uma era de revoluções, em que a gente foi produto dessa era. Quando veio a repressão violenta, aquela geração não tinha como se acomodar, porque ela só tinha 3 alternativas e não 4. Ou ela era morta na luta armada, ou ela ia para o exílio, então ia ser presa. Não tinha uma ou permanecia na ignorância. Mas eu estou me referindo àquelas lideranças que emergiram da movimentação dos anos 60. O que acontece? A ditadura militar causou um grande mal, um grande prejuízo para o país, que houve um corte. Esse corte sangrou. E esse sangramento durante 21 anos eliminou uma perspectiva transformadora. E quando veio a substituição da ditadura pela democracia liberal conservadora, ela veio com um pacto por cima. E a classe dominante exercita uma regra histórica do Brasil, que é o seguinte: quando os resistentes, os lutadores desafiam, eles só têm 2 caminhos: ou mata ou captura, ou coopta. Ou é a cooptação ou é a morte. E esse dilema marcou um pouco essa geração. Então eu acho que hoje a gente tem que discutir a criação de espaços públicos para a juventude expressar a sua identidade, a sua dimensão, as suas reivindicações. Não adianta querer dar aula, querer dar regra. Não, tem que criar espaço para ela se realizar com as suas identidades, com os seus dilemas, no plano da profissão, no plano dos costumes, no plano da própria futuro. E aí, como o futuro hoje está muito terceirizado e precarizado, porque essa é a verdade, o futuro está terceirizado e precarizado. A discussão do futuro é uma espécie de ditadura para a juventude. É a ditadura do capital. Antes era a ditadura política. O preceito neoliberal é que tudo depende do seu esforço. O seu esforço individual. Se não tivesse papel ambiente, né? Eu nego o ambiente, nega as relações sociais, nega o coletivo e cada um por si. Então essa ideia de cada um por si é exatamente a essência do pensamento neoliberal de dominação cultural, ideológica e política. E eu acho que a esquerda tem que compreender essa questão
para conclamar a juventude a chutar a porta com o pé. E chutar a porta com o pé significa que os partidos, que a esquerda participe da criação desses espaços políticos para a juventude realizar os seus dilemas, as suas assombrações, os seus desafios nesse momento. Eu acho que esse é um problema sério para a gente resolver, que está vinculado com a disputa de hegemonia. A disputa de hegemonia, que eu acho que... Mas disputa pressupõe protagonismo. Claro. Não esperar de ninguém. Pressupõe protagonismo e pressupõe uma segunda coisa. Você tem que saber o que está disputando. Se você só vai ser protagonista se souber o que está disputando. Senão, nós vamos ficar apenas mediando. Por exemplo, uma crise como essa. Se você ficar só curando as feridas, não sai do ponto. Você tem que curar as feridas, mas indicar quais são as cirurgias seletivas que precisam ser realizadas. E na medida em que a crise ela é maior e muito profunda, e a crise por si só não faz a revolução. A crise tem que ser analisada para que o elemento subjetivo da vontade, da ousadia, dos sonhos, possa prevalecer. Então nós estamos vivendo uma era de escuridão, perplexidades, e que é fundamental ter uma esquerda que não tenha medo de ser de esquerda, ter uma esquerda que assuma que ela é antissistema, ter uma esquerda que não se limite ao imediatismo e ter uma esquerda que resgate a ideia do sonho, da utopia, do desejo, de uma vinculação libertadora, ampla, multifacetada. A dissolução foi correta? Olha, eu acho que a maneira como ela tinha que ter sido de outra maneira. Eu acho que a viabilidade do partido do PRC, o PRC era inviável, na forma como ele estava organizado, na forma como ele estava configurado. Primeiro porque era um partido. Se ele era um partido, ele tinha que ter disputado e ir para a legalidade. E disputar a legalidade, aí sim, correndo o risco de isolamento e tal. Ele ser um partido dentro do PT, que havia um choque, havia uma contradição, isso se viabilizava até a gente ter maior influência no PT. Política. Ah, não, agora, então eu estou dizendo, a forma partido... Perfeito, institucional. A forma partido, a forma política partido, tinha que, ou a gente ia para uma legalidade assumida, ou então a gente se constituía num movimento, com aquelas ideias, a gente se constituía no movimento para fazer a disputa por dentro e por fora do PT, que era um outro caminho. Aí a gente mantinha, vamos dizer assim, as identidades que marcaram aí o início do PRC, a gente evoluía na elaboração dessa disputa dentro e fora do PT, e a gente poderia construir alguns aparelhos. O aparelho que eu estou te falando aqui é alguma ferramenta, alguma institucionalidade para que vamos dizer assim, aquilo que brotava da elaboração teórica, política, intelectual daqueles quadros pudesse se desenvolver. Na medida que a gente ficou, vamos dizer assim, contido, mergulhado vamos dizer assim, no isolamento, a gente não tinha muita vez. Há espaço, há necessidade para um movimento desse tipo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nas condições políticas de hoje, é fundamental você compreender a dimensão de massa da disputa política. Eu acho que hoje, com todas as debilidades, com todas as deficiências, o PT é o partido que oferece esse espaço. Espaço de disputa, espaço de tensionamento, espaço de confrontação política. Por exemplo, eu acho que o governo Lula é a melhor possibilidade histórica que o país tem na nossa quadra. Mas bater a mão nas costas, não. É perfeito, não é? É ser Lula é ser Lula mas, é ser Lula exigir. A gente tem que ter, dentro desse movimento amplo, um polo de esquerda, que tensione, seja na institucionalidade, seja fora da institucionalidade. O que é ser esquerda? Ser de esquerda é radicalizar a luta pela igualdade social. Radical é ser intransigente? Não. Ou é a raiz? Radical é ser libertário. Radical é dar dimensão de todos os problemas que precisam de resposta. E a gente tem que ir na ideia da raiz. A intransigência, ela ela contém, ela impede. A radicalidade não, a radicalidade tem que desabrochar. É livre, que a sem-flor desabroche, que apareça. Nós não podemos ter medo da radicalidade, nem do debate, nem então, da discussão. Esquerda é a radicalidade na vida.
é a radicalidade no tratamento das formas democráticas de representação e de exercício do poder direto, é a radicalidade na forma de universalizar direitos, não só os direitos formalmente tradicionais, mas os novos direitos, é a radicalidade na luta pela igualdade social dentro da diversidade, é a radicalidade no conceito de pluralidade e diversidade, é a radicalidade no sentido de que o ser humano ele se realiza numa dimensão, para ele ter uma dimensão totalizante, ele tem que ter uma diversidade radical. Então eu acho que a ideia do amor, da vida, a ideia do futuro tem que estar presente nessa radicalidade. E assim nós concluímos a nossa conversa com José Genuíno, testemunha viva da história desse século no Brasil.